Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Duas séries que estão na boca do povo. Verdade. Netflix, HBO. Vecna versus Pennywise Pois são é engraçado. ridículo. É porque tem gente comparando, falando que o Pennywise é o vilão, não sei o quê, Ai. e o Vecna não sei o quê. Gente, são duas séries diferentes, com propostas diferentes. Pelo Exato. amor de Deus, Com parem de personagens- comparar as coisas. Com personagens diferentes. Exato. Aí os fãzinhos de Game of Thrones começaram a fazer edit falando que o Stranger Things nunca vai chegar aos pés de Game of Thrones. Mas não é pra chegar aos pés, é pra ser diferente. Cada um tem a sua essência. É de qual canal, pô? Você tá ligado? Antes de iniciar esse vídeo, deixa o like, se inscreva, ative o sininho, faça qualquer comentário, não deixe de hypar o vídeo. Isso. E mande sua caixinha de Natal pra alegrar aqui os cariocas. E bora pra reação. Bora. Tem comparações de personagens que o pessoal faz na internet e que não fazem tanto sentido, mas colocar o Vecna, o vilão mais hypado ultimamente, contra o Pennywise, o palhaço mais perigoso do cinema de terror, é realmente uma comparação que tem muita controvérsia. E foi pensando nisso que hoje a gente vai acabar com essa discussão de uma vez por todas. Hoje iremos ranquear alguns critérios, decidindo ponto a ponto quem é o melhor, analisando fatores como a presença em tela, o nível de ameaça do vilão, né? A motivação, ou seja, o porquê ele faz o que faz, o conceito do personagem, a história da vilania e, por fim, o X1, quem ganharia num duelo entre eles. É isso que a gente vai tentar saber no vídeo de hoje. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Começando aqui pelo conceito do personagem do Vecna, e de verdade, esse vilão é bem irado, tá? Eu, como fã de Stranger Things, quando vi aquela criatura meio humano, meio monstro, meio Hora do Pesadelo, primeiro eu fiquei meio com o pé atrás, mas depois eu achei muito da hora, porque ele é meio que uma representação do mundo invertido de uma forma humana. Tipo, não tenho o que falar do visual desse mano, tá ligado? E tudo só melhora quando a gente fica sabendo que, na verdade, ele é um experimento, o primeiro experimento no caso, o número 1, que foi pra uma dimensão alternativa e, pelo que parece, já que a série não revelou ainda, criou o mundo invertido. Depois disso, tudo acaba fazendo sentido e o vilão, que já tinha um conceito irado, fica muito mais ameaçador, porque a gente começa a entender o porquê ele estava fazendo aquilo, começa a entender o plano dele, mas isso já é mais pra parte da motivação, né? O conceito do Pennywise é tão absurdo que, quando você para pra pensar, o palhaço é só uma versão amigável do que ele realmente é, porque, cara, o verdadeiro monstro é uma entidade cósmica que chegou na Terra milhões de anos atrás, muito tempo antes dos primeiros humanos, e o mais curioso desse personagem é que ele não representa nenhuma espécie de ambição ou vingança. Ele é basicamente o mal absoluto, o medo em sua forma mais primitiva, quase como um fenômeno natural, sabe? Algo que simplesmente existe e se alimenta das fragilidades das suas vítimas. Além disso, tem toda aquela questão dele ser parte de Derry, né? Um mal enraizado na cidade, um ciclo maligno que atravessa gerações. Ele é como um trauma coletivo que ninguém ousava encarar. O Pennywise, mano, não é só um vilão, é um tipo de ameaça que não pode ser derrotado de uma forma comum, porque ele é imprevisível, abstrato, simplesmente não segue nenhuma regra. Então acho que aqui não vai ter muita discussão. No critério de conceito, o Pennywise vai levar melhor. Vixe. Controle. Versus a fome. Agora indo pra motivação do vilão, ou seja, o porquê ele faz o que faz, quais os motivos dele ser tão vilanesco. E pra mim, os motivos do Vecna / Henry são bem fraquinhos, tá? Antes de tudo, eu queria falar que isso pode mudar, porque a segunda parte da quinta temporada vem aí, e ela pode explicar mais dessa vilania do Henry. Mas do que a série já mostrou, tudo foi bem raso. Como, por exemplo, é no episódio 7 da quarta temporada, em que ele explica o seu plano de fugir do laboratório junto da Eleven, pra que eles possam controlar a sociedade, serem deuses desse mundo, e como ele odiava a vida medíocre das pessoas, que foi por isso que ele matou a sua família. Pô, imagina ele falando isso pra uma criancinha de tipo 6 anos que não devia estar entendendo nada, tá ligado? Aqui nessa cena é só ele mostrando que é mal só por ser mal, sabe? Não tem motivo pra ele ser dessa forma, ele só nasceu assim. E de novo, foi o que a série mostrou até aqui, mas toda a parte que ele se transforma no Vecna e que agora busca vingança pela Eleven, que mandou ele pra Dimensão X, é uma motivação bem válida, porém a motivação intrínseca
cósmica dele, o porquê dele ser mal, pra mim continua sendo inferior à do Pennywise. A motivação do Pennywise é talvez um dos pontos mais perturbadores do personagem, porque diferente de típicos vilões do cinema que possuem planos grandiosos ou desejos pessoais, ele funciona puramente como um predador. O objetivo dele é simples e aterrorizante ao mesmo tempo. Se alimentar do medo das pessoas é como uma necessidade pra ele, sabe? Um instinto, parte de quem ele é. Pennywise desperta a cada 27 anos porque esse é o ciclo natural da criatura: hibernar, acordar, caçar, traumatizar e voltar ao seu sono cósmico depois de ter feito tudo o que precisava. E é exatamente por isso que ele não mata de forma rápida. Ele quer extrair o máximo de medo possível, quer levar cada vítima ao limite. Afinal, é através disso que ele se fortalece. A motivação dele é sobreviver, e sobreviver pra ele é transformar o pânico em alimento, corromper tudo que tá ao seu redor. Então, aqui na questão de motivação, o Pennywise leva melhor. Poder e medo. Tá comparando. Como falar de nível de ameaça, de presença em tela do Vecna, se a gente tem essa cena daqui? Mano, a cena da morte da Chrissy já no primeiro episódio é feita da forma mais brutal possível pra mostrar do que o Vecna é capaz. Quando começam as cenas que ele entra na cabeça dos personagens, como é o caso da Chrissy e principalmente da Max, a gente já treme na base porque sabe que vem mais uma cena absurda do Vecna. Todo o design de som feito pra cenas que ele aparece, aquela voz pesada e monstruosa dele, o clima fechando, tudo ficando mais sombrio e perigoso, é muito assustador. Você sente que ele é o vilão master do bagulho, que os personagens estão lidando com algo que eles realmente não sabem o tamanho do perigo. E ainda mais, quando eles perdem no fim da quarta temporada, meio que tudo fica ainda mais ameaçador, porque mesmo atacando o Vecna, os personagens não sabem se ele morreu, fugiu ou tá vivo, o que realmente aconteceu. E mano, quando ele volta na quinta temporada, bem no finalzinho do quarto episódio, com ele tunado, você assina embaixo o atestado de ferrou, todo mundo morreu. Os Duffers até chamam esse Vecna de Vecna 2.0, do tanto que ele tá mais perigoso. E mano, é literalmente ele 2.0, ele tá o dobro de mais poderoso. Dá pra ver que o corpo dele, que antes era uma fraqueza, agora ninguém consegue machucar ele. Ele não reage a uma metralhada de bala, cara. Ele para o fogo com a mão. De verdade, sobre a presença em tela dele não tenho o que falar, principalmente aqui na quinta temporada. E eu nem consigo imaginar o que vem por aí nessa segunda parte. A presença em tela do Pennywise é tão esmagadora que toda vez que ele aparece, a atmosfera do filme muda completamente. O modo como ele traumatiza as crianças é como se um desastre tivesse acabado de acontecer. Quando ele aparece, o tom do filme fica mais pesado, a iluminação fica mais sombria, a trilha fica angustiante, tudo fica muito mais desconfortável, sabe? E a primeira aparição dele talvez seja o melhor exemplo do quão gigante é a presença dele. Ele surge brincalhão, engraçado, simpático e segundos depois arranca o braço de uma criança sem hesitar. É tudo tão brutal, tão cruel, que desde esse primeiro momento a gente entende o perigo que ele representa, e durante o filme o nível de ameaça dele só aumenta, porque Pennywise não causa medo só pela força, ele distorce completamente o ambiente, muda os cenários, cria ilusões, manipula a realidade, vira monstros, se transforma nos piores pesadelos de cada criança, sem falar que ele se move como um animal selvagem, o cara é extremamente rápido, além, claro, daquele seu olhar bizarro que aterroriza qualquer um. Cara, no fim esse critério foi um dos mais difíceis de eleger um vencedor, viu? Porque é em questão de presença. Oi? Aí ele bota medo só nas crianças, né? É, porque é mais fácil de botar medo, manipular, né? Os dois ficam praticamente empatados, mas só por um pouquinho o Vecna vai ganhar aqui. A prova do... Mas aí o bicho lá é um ser cósmico, né? É complicado. Né? Agora, mano, vamos falar um pouquinho dos feitos de cada vilão. E pro lado do Vecna não tem tantos, tá? O que consegue passar na minha mente agora foi só a vitória dele na quarta temporada. Mesmo sendo atacado pelo grupo da Nancy ali na casa Creel, no fim ele completou seu plano. As 4 mortes, as 4 badaladas, em abrir Hawkins no meio. Pô, antes deles reviverem a Max ali, que pra mim, inclusive, foi um baita de um erro, naquele momento a gente pensou, acabou, a Max morreu, Hawkins tá partida no meio, o mundo invertido tá vindo pro mundo real, não tem o que fazer. Mas daí eles literalmente revivem a Max, então todo o peso dele matar uma personagem que realmente a gente se importa sumiu. Mas de verdade, mano, eu ainda acredito que ele vai dar muito trabalho pros nossos personagens nessa segunda parte da quinta temporada, tá? Quando a gente fala dos feitos do Pennywise, é aí que você percebe o tamanho real da monstruosidade dele, porque não estamos falando de um vilão que comete um ou outro crime isolado, a gente tá falando de massacres inteiros que atravessam séculos. Um dos atos
mais muito sinistros tempo, é o cara. desaparecimento da colônia de Derry em 1740, quando mais de 200 pessoas simplesmente desapareceram sem deixar nenhum vestígio. Décadas depois, vem outro evento absurdo, a explosão da siderúrgica que matou 88 crianças, um dos episódios mais cruéis e chocantes associados a ele, e o padrão continua se repetindo. A cada ciclo de 27 anos, dezenas de crianças desaparecem sem explicação, e a gente não pode deixar de falar do plano dele de transformar Henry Bowers em um assassino, intensificando a loucura do garoto e fazendo ele cometer atos terríveis. Quando você soma tudo Caraca. isso, fica claro que o Pennywise não é só um inimigo comum, e sim praticamente verdade. uma catástrofe. Então, na questão de feitos, o Pennywise vai levar a melhor. Eca. Não tem como, velho. O Pennywise, ele é um ser cósmico, tá ligado? Ele tá há Agora a gente muitos parte anos. pro momento que eu tava ansioso e pra melhor parte do vídeo, né? Imaginando um X1 entre eles, quem será que ganharia, mano? Vecna, Henry 001 ou o Pennywise? E de verdade, eu acho que não sobraria nada pro meu mano Vecna, tá? Mesmo o Vecna sendo um cara com poderes, ele tem essas habilidades desde quando ele era criança, conseguindo entrar na mente das pessoas, matar sem tocar nelas, só com a força mental, além de ter todo um exército de Demogorgons, Demobats, o mundo invertido inteiro do lado dele. Mesmo com tudo isso, eu acho que o Pennywise é mais poderoso pelo simples motivo do Sério? medo. Ele utiliza o medo das pessoas contra elas mesmas. E como a gente sabe, o Vecna era uma pessoa comum, com seus próprios medos. E isso é uma coisa que, inclusive, a quinta temporada mostra. A Max diz que tem uma memória que ele não acessa, que pode ser um trauma pra ele, todo aquele negócio da caverna. Então o Pennywise poderia simplesmente usar isso a favor dele. Mesmo achando que o Pennywise é humano. ganharia essa batalha, ainda tem toda aquela parada dele ser derrotado pelos adultos simplesmente na base do bullying. É um jeito bem simples de acabar com ele, se você for analisar. Mas no geral, mano, acho que não tem comparações. O Pennywise é uma criatura cósmica, um negócio tão absurdo é. que nem dá pra entender ele direito. Essa criatura não tem uma única forma, não tem mente humana, não tem nada que o Vecna consiga realmente manipular. Enquanto o Henry depende de memórias, de entrar na cabeça das pessoas, o Pennywise não tem nenhuma dessas fraquezas. Ele é basicamente o medo puro. E contra isso, não tem mundo invertido, não tem Demogorgon, não tem telecinese que resolva. No fim das contas, o Vecna ainda é um indivíduo com traumas, com passado, com limites. Já o Pennywise é quase como uma força da natureza. Cara, por mais que o Vecna tentasse, não ia ter jeito não, tá? Sem dúvidas, o Pennywise ganharia nesse X1. É. Que surpresa. Mas então esse foi o vídeo de hoje. A gente Eu espera fiquei que não, você bicho, é tenha um ser gostado. E se curtiu essa colossal, nossa análise, não se esqueça de se presença. inscrever, deixar o like, compartilhar e hypar também. Exatamente, Ricardo. Aproveita aí e deixe nos comentários outros filmes que você gostaria de ver aqui no canal. Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera! Eu errei, tá? Eu achei que seria uma comparação de das séries e não dos dois em si. Dos personagens. É, mas, pô, realmente, cara, comparar, acho que os poderes ou a presença do Pennywise com o Vecna não dá, né? O Vecna é um ser humano com poderes. O Pennywise, sei lá, cara, como a gente fala, não tem como. Não tem como. É um ser cósmico, que nem você falou. Eu fiquei um pouco surpresa, pensei que o Vecna ganharia, sabe? Pelo poder que ele tem, mental e tal, mas como ele falou que o outro não tem mente, praticamente. É. E o do palhaço, tipo, eu acho que é mais bizarro porque ele mexe com as crianças, Ele cara. mexe, ele manipula tempo, Mata as espaço ali, muda o ambiente. O bagulho é doido. O bagulho é doido. A nossa mente é o nosso maior medo. E realmente são os dois vilões mais hypados aí desse 2025, né? Posso dizer. Mas, cara, Deixa a sua opinião aí. eu gosto muito da série Stranger Things, tá? É uma série muito boa. Gosto muito dos filmes do It também. Tô pra assistir a série. E é isso. É isso. Pra mim as duas séries são ótimas. As duas obras são ótimas. Cada um com a sua essência, com seus personagens. Não tem por que ter briga também dos fãs e tal. Exato. É isso, rapaziada. O link do vídeo original tá na descrição. Se você gostou da nossa reação, Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu o Efeito Casal.